got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa sexta-feira, dia 15 de julho de 2022. Separei pra essa rodada, galera, 9 jogos e no final do vídeo, como é de costume, vou estar deixando 2 bilhetes prontos, tá show? Antes de mais nada, já peço ajuda e a moral pra você que ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho pra estar recebendo notificação de todo o conteúdo, todo vídeo que eu lançar aqui dentro do canal BetGreen e quem puder também deixa um like no vídeo que é muito importante. Seu like ele fortalece o trabalho que eu ofereço aqui dentro do canal e também vai ajudar para que esse vídeo aqui chega para outras pessoas no YouTube, então mete o dedo no like aí que vocês vão estar me ajudando demais. E para maiores informações aí sobre o grupo VIP é só você me chamar lá no WhatsApp, o meu número vai estar na descrição desse vídeo aqui e também está aparecendo aqui ó, na parte de baixo da tela, tá? Só me chamar lá no WhatsApp que eu vou estar te passando informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP. E lembrando que ainda tem algumas vagas disponíveis lá no WhatsApp e também tem as vagas lá no Telegram para você que preferir, tá? Qualquer dúvida aí só me chamar lá que eu vou estar respondendo vocês aí o mais rápido possível. E vamos ao que interessa, né? Os jogos que eu separei para essa sexta-feira são esses daqui. A gente não vai ter uma grade assim tão interessante, mas são os jogos que eu senti assim mais confiança para essa rodada, né? Lembrando que nessa semana, pro final de semana, já começa alguns campeonatos europeus e no começo do mês que vem a gente já começa aí com os primeiros jogos aí dos campeonatos assim de elite, né? Campeonato espanhol, italiano, inglês, espanhol, vai ter todos os campeonatos aí já começando a partir do começo do mês que vem, tá, galera? Aí com certeza aí a gente vai lucrar bastante aí, porque são campeonatos assim que a gente vai ter uma grade de jogos mais viáveis, né? A gente vai ter uns jogos assim mais interessantes pra gente estar fazendo aí nossos palpites. E vamos ao que interessa, né? Primeiro jogo que a gente vai estar falando aqui, Campeonato da Finlândia, primeira divisão, jogo entre Honka contra o Lat, jogo que acontece meio-dia, né? O jogo vai ser na casa do Honka, que na minha opinião tem grande favoritismo para vencer, né? O time jogando em casa é uma equipe muito forte, né? Sempre costuma aí ter bons resultados. Como a gente vai ver aqui, o time venceu 5 partidas, empatou 4 e perdeu apenas uma, né? Isso jogando em casa. Enquanto o time do Lat, jogando fora de casa aí, oscila bastante, né? Até começou bem, né? O começo do ano aí começou bem com alguns jogos, mas dos últimos 5 jogos aí a equipe venceu apenas uma, empatou uma e perdeu 3, né? Vem de 3 derrotas seguidas aí nesse campeonato finlandês, jogando fora de casa. E nesse confronto contra o Honka, acredito muito no favoritismo do time da casa, né? A gente vê que tem um equilíbrio, né, no confronto direto, mas pela fase que o Honka tá vivendo nessa temporada, tem grande favoritismo para vencer, né? Na classificação a gente vê que o Honka tá em terceiro lugar com 24 pontos, 7 vitórias, 3 empates, 3 derrotas até o momento, enquanto o time do Lat tá aqui em penúltimo lugar, né? 3 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, 14 gols marcados, 29 gols sofridos e 12 pontos até o momento. Nesse confronto a gente vai ter duas opções, galera. A primeira opção que eu acho bem interessante é a vitória do time da casa, né? Então a gente vai com a primeira opção aí, com a dica casa vence. Segunda opção para esse jogo, a gente pode pegar o mercado de gols. Acredito que é jogo bom para assistir 2 gols ou mais. Então segunda opção, a gente vai com mais de 1 gol e meio. Placar para esse jogo, colocaria 2-0 pro time da casa. Agora vamos para mais um jogo, agora a gente vai ter aqui o início do campeonato dinamarquês, que é muito bom também, né? A gente vai ter o jogo aí entre Midtjylland contra o Randers, jogo que acontece 2 horas da tarde, o jogo vai ser na casa do Midtjylland, que na minha opinião tem favoritismo total aí para iniciar esse campeonato aí com uma vitória, né? Especialmente jogando em casa. A equipe jogando em casa é muito forte, né? Se a gente for pegar os últimos 10 jogos aqui, a equipe tem 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota contra o Copenhague. No confronto direto, a gente vê que o Midtjylland dos últimos 5 jogos jogando em casa contra o Randers venceu 4 e empatou uma, né? Então, grande favoritismo aí do time da casa vencer. Enquanto o Randers, né, jogando fora de casa aí, oscila bastante. A gente vai ver aqui que são 5 derrotas, 2 empates e 3 vitórias jogando fora de casa, né? Mas nesse confronto aí, acredito muito no favoritismo do Midtjylland, né, que no jogo mais recente, o time venceu aí, né, no mês 5 aí, venceu por 3-2, né, o time do Randers, né? Então o Midtjylland aí entra nesse jogo aqui como favorito para iniciar esse campeonato aí já com os 3 pontos jogando em casa. Então com isso a gente vai ter duas opções, né? A primeira opção aqui, o mercado pro time do Midtjylland vencer, né? Acredito favoritismo total. Então a gente vai com a primeira opção, casa vence. Segunda opção para esse jogo, acredito que é jogo bom para gols. Acredito numa partida com 3 gols ou mais. Então a gente pode estar pegando a segunda opção, mais de 2 gols e meio. Placar para esse jogo, colocaria 3-1 casa.
Agora vamos para mais um jogo, agora outro campeonato que está começando, né? Primeira rodada aí do campeonato da Rússia, Premier League, que é a primeira divisão. Jogo entre Khimki contra o Zenit, jogo que acontece 2 horas da tarde. Nesse confronto aqui, o Zenit, mesmo jogando fora de casa, tem favoritismo total, né? O Zenit está com uma equipe muito boa. Pode ser que perca alguns jogadores, né? Como Claudinho, tem o próprio... eu esqueci até o nome dele, o Wendel, né? Que o Flamengo está querendo e tudo mais. Mas a princípio aí o time vai com a sua equipe titular, vai com a sua equipe aí com força total. E tem grande favoritismo aí para iniciar esse campeonato aí vencendo fora de casa, né? Conseguir esses 3 pontos. E com isso aí a gente vai ter grande favoritismo aí para assistir uma vitória do Zenit, né? No confronto direto a gente vê que dos últimos 5 jogos o Zenit venceu os 5, né? Venceu aí os jogos na maioria das vezes com bastante facilidade. E nesse confronto aí acredito que não vai ser diferente, né? Vai ser jogo bom aí pra gente assistir uma vitória do Zenit e até mesmo aí pro mercado de gols, né? Acredito que no primeiro tempo, por exemplo, a gente vai ter chance de assistir pelo menos um gol. Então a gente vai ter essas duas opções, né? A primeira opção aí que eu acho mais viável é a vitória do Zenit. Então a gente vai com a primeira dica, fora vence. Segunda opção para esse jogo, mais de meio gol no primeiro tempo. Grande chance aí de sair pelo menos um golzinho no primeiro tempo. Placar para esse jogo colocaria 2-1 pro Zenit, 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo, agora campeonato da Bulgária. Bulgária aqui no caso já é a segunda rodada, né? O campeonato se iniciou e a gente vai ter aqui o jogo entre Ludogorets contra o Lokomotiv Plovdiv. Esse jogo que acontece 3 horas da tarde, o jogo vai ser na casa do Ludogorets e acredito que tem favoritismo total, né? O time iniciou aí o campeonato vencendo por 3-0 fora de casa, né? Uma vitória assim bem importante, enquanto o Lokomotiv Plovdiv venceu também, né? O seu primeiro jogo aí jogando em casa por 2-1, né? No confronto direto, se a gente for puxar aqui, a gente vê que o Ludogorets aí tem um pouco de equilíbrio, né, nesse confronto, né? Só que se a gente for pegar os jogos assim mais recentes, a gente vai ver que tem aqui, apesar que os 4 jogos, os 5 jogos que tem aqui foi de 2021, né? Então a gente vai ver aqui que tem 2 vitórias do Lokomotiv Plovdiv, 2 vitórias do Ludogorets e um empate, né? Mas acredito aí que o Ludogorets aí tem um time mais forte para poder vencer essa partida, especialmente jogando em casa. Vem de uma sequência muito boa de 4 vitórias seguidas, né? E não levou gols, né? Isso aqui que é bem importante, né? 3-0, 2-0, 3-0 e 1-0. E acredito que agora vai ter chance aí de conseguir mais uma vitória jogando em casa, né? Com isso a gente vai ter a primeira opção aí que é a mais interessante, né? Na minha opinião mais viável, é a vitória do time da casa. Então a gente vai com a primeira opção aí com a dica casa vence. Segunda opção para esse jogo, acredito que é jogo para poucos gols. Acredito que não vai ser uma partida aí com tantos gols assim, né? Ainda mais que o Ludogorets vem de um jogo aí pela Liga dos Campeões, aquela fase de qualificação, né? E com isso aí pode ser que o time não tenha assim força para meter, por exemplo, 3, 4 gols, né? Acredito que é jogo bom aí para assistir 2, 3 gols no máximo. Então a gente pode pegar a segunda opção, menos de 3 gols e meio. Placar para esse jogo, colocaria 2-0 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora a terceira divisão da Noruega, jogo entre o Haugesund contra o Strømmen, jogo que acontece 3 horas da tarde. Nesse confronto aqui acredito que vai ser jogo bom aí para assistir bastante gols e também acredito o gol das duas equipes, né? A gente vai ver que o Haugesund está aqui na parte de baixo da tabela, com 3 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 18 gols marcados, 27 gols sofridos, né? Um ataque efetivo, porém a defesa bem frágil, né? A defesa aí com 2 gols sofrido por média. Enquanto o time do Strømmen está aqui em quinto lugar, com 6 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, 20 gols marcados e 20 gols sofridos. Também é uma equipe que marca bastante gols, mas também tem a defesa vazada, né? A gente vai ver também aqui que no confronto direto são 3 jogos. Desses 3 jogos aí a gente teve 1-0, que foi no mês 4, né? Mês retrasado aí. Mês retrasado não, né? Mês 4 foi em janeiro, fevereiro, março, abril. Foi em abril, já tem 3 meses. E o jogo aqui em 2013, né? Aí a gente nem releva muito, porque tem muito tempo, né? Mais de 7 anos, né? Mais de 7 anos, não, mais de 8 anos, né? Então a gente nem releva muito aqui esses jogos, porque foi muito distante, não dá pra tirar como parâmetro, né? Se a gente for pegar os jogos mais recentes aqui, as duas equipes sempre costumam marcar gols, né? A maioria das vezes. O Strømmen, por sua vez, aí, jogando fora de casa dos últimos 10 jogos, não tem tido bom resultado, né? Tem oscilado bastante, né? 4 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Enquanto o time do Haugesund jogando em casa aí também não tem um desempenho muito legal, né? Oscila bastante. 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. Com isso a gente vai ter um jogo muito equilibrado e eu particularmente não apontaria um favorito para esse jogo. O melhor mercado que tem, na minha opinião, é o mercado de gols e até mesmo aí o mercado para a gente assistir o gol das duas equipes. Com isso a gente vai com a primeira opção aí com a dica mais de 2 gols e meio. Segunda opção aqui para esse jogo, ambos marcam. Grande chance das duas equipes marcarem gols. Placar para esse jogo arriscaria um empate de 2-2.
Agora vamos para mais um jogo, agora campeonato da Eslovênia, né? Primeira rodada aí do campeonato, né? Que vai se iniciando. Jogo aqui entre Koper contra o Tabor Cezana. Jogo que acontece 3h15 da tarde, o jogo vai ser na casa do Koper. E acredito que o time da casa aí tem grande favoritismo para vencer, né? É uma equipe aí que vem de uma sequência muito boa. Dos últimos 10 jogos aí, a equipe venceu 6 partidas, perdeu 2 e empatou 2, né? Vem de 3 vitórias seguidas aí nesses amistosos que fez agora nessa pré-temporada. Enquanto o time do Tabor Cezana, dos últimos 5 jogos aí venceu 2, empatou 1 e perdeu 2, né? Nos últimos 10 jogos aí a equipe só venceu 2, foi até no campeonato aí, né? Desse campeonato da Eslovênia. E a gente vai ver aqui que o time costuma perder bastante, né? São 6 derrotas até o momento nesses últimos 10 jogos, 2 empates e 2 vitórias apenas. No confronto direto, a gente vai ver aqui que dos últimos 5 jogos, o Koper venceu 4 e empatou 1, né? Então nesse jogo aqui, na minha opinião, favoritismo total pro time da casa aí iniciar esse campeonato com 3 pontos diante de sua torcida. Então a gente vai ter 2 opções. A primeira opção aqui, acredito que é a mais viável, é vitória do time da casa, né? Então a gente vai com a dica casa vence. Segunda opção para esse jogo, acredito que é jogo para poucos gols. Então a gente pode estar pegando aí o menos de 3,5 gols. Placar para esse jogo, colocaria 1-0 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora campeonato da Suíça. A gente vai ter aqui o início, né, do campeonato da Suíça, segunda divisão, jogo entre Aral contra Vaduz. Jogo 3h15 da tarde. Nesse confronto aí o Aral tem favoritismo pelo fato de jogar em casa, mas a gente pode estar focando no mercado de gols, né, e até mesmo no mercado do ambos marcam, né. A gente vai ver aqui que na maioria dos jogos aqui sempre costuma sair bastante gols e também sempre costuma bater ambos marcam, né, pelo menos na maioria dos seus jogos. E nesse jogo aqui acredito que não vai ser diferente, né, a gente vai ter oportunidade aí de assistir o time da casa aí tendo favoritismo marcar 1, 2 gols ou quem sabe até mais, e o Vaduz mesmo jogando fora de casa também tem chance de quem sabe marcar pelo menos um golzinho, né? Como é início de campeonato, a gente não tem muito o que analisar, né? Muita coisa pode acontecer, mas pelo confronto direto a gente vê aí que sempre costuma ser bem equilibrado aí nesse confronto direto, e a gente pode estar focando aqui na primeira opção, que é o mercado de ambos marcam, e a segunda opção a gente pode estar pegando o mercado de gols, né? Então a primeira opção que eu vou estar deixando para vocês aqui é a dica ambos marcam, e a segunda opção aqui a gente pode estar pegando aí o mais de 2,5 gols. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, mais um campeonato que está iniciando, né, que é a Bundesliga 2, segunda divisão do campeonato alemão. Jogo entre Kaiserslautern contra o Hannover 96. Jogo que acontece aí 3h30 da tarde. E nesse confronto aí, pelo que eu tenho visto aí do Kaiserslautern, está com um ataque bem efetivo, né, uma equipe aí que está com um ataque assim em dia. A gente vai ver aqui que dos últimos 5 jogos aqui, a equipe marcou gols nos 5 jogos, né? E sempre marcando aí 2 gols ou mais, pelo menos na maioria das vezes, né? Então tá com um ataque assim bem efetivo. Tá certo que são amistosos, né? São jogos amistosos, muita coisa pode acontecer. Algumas equipes não focam tanto nisso, mas o Kaiserslautern aí mostrou que vai vir forte, né? Para poder conseguir o acesso para a próxima temporada aí para a primeira divisão da Alemanha, né? Enquanto o time do Hannover vai aí em busca também do acesso, né? O time não conseguiu acesso aí na temporada passada e agora vai em busca aí desse acesso aí nessa temporada 2022-2023, né? O time dos últimos 5 jogos aí desses amistosos venceu 3 partidas e empatou 2, né? Sempre marcando gols também. Então vai ser um jogo muito interessante aí pra gente assistir pelo menos 2 gols ou mais nessa partida, e também vamos ter oportunidade também de assistir aí gol das duas equipes, né? Então a gente vai com a primeira opção aí, com a dica mais de 1,5 gols. Grande chance aí de saírem 2 gols ou mais. Quem quiser arriscar um pouquinho mais, pode pegar o mais de 2,5 gols, que também é interessante, tá, galera? Mas a dica do vídeo aí eu deixo mais de 1,5 gols. Segunda opção aqui para esse jogo que também dá para arriscar, o ambos marcam. Acredito que as duas equipes vão marcar gols. Placar para esse jogo colocaria 2-1 pro time da casa. Acredito que o Kaiserslautern jogando em casa aí tem um pouquinho de favoritismo. Agora vamos para o nosso último jogo, o Campeonato da Venezuela, primeira divisão, jogo entre Deportivo Táchira contra o Metropolitanos, jogo que acontece aí 8h15 da noite. Nesse confronto aí a gente vai ter o Deportivo Táchira em busca dessa vitória para poder subir na tabela, né? O time está aqui em 4º lugar com 30 pontos, enquanto o Metropolitanos aí está na liderança, né? Até o momento aí com 37 pontos. Com 11 vitórias, 4 empates e 4 derrotas aí pro líder, 31 gols marcados e 17 gols sofridos. Enquanto o Deportivo Táchira aí tem 28 gols marcados e 24 gols sofridos.
No confronto direto, a gente vai ver aí que o Deportivo Táchira tem favoritismo, né? São 4 vitórias dos últimos 5 jogos e um empate. E nesse confronto aqui, acredito que não vai ser diferente, né? Acredito aí que o Deportivo Táchira pode conseguir uma vitória, mas pela fase que o Metropolitano está vencendo aí, acredito que a melhor opção aqui de mercado aqui é o mercado de gols e até mesmo o mercado de ambos marcam, né? Acredito que é jogo interessante aí pra gente assistir bastante gols e com isso a gente vai ter aí a oportunidade de assistir no primeiro tempo pelo menos um golzinho, né? Acredito que no primeiro tempo a gente já vai assistir um gol pelo menos. Então a gente vai com a primeira opção aí, que é a mais viável, o mercado de mais de meio gol no primeiro tempo. Nossa primeira dica aí, mais de meio gol no primeiro tempo. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar arriscando aí o ambos marcam. Acredito que é jogo bom para assistir gols das duas equipes. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 casa. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa rodada de sexta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar lançando para vocês aí os 2 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó. You say you're sorry.